Bora mergulhar numa filosofia antiga que, olha só, virou um antídoto incrível pro caos que a gente vive hoje. A gente vai falar de estoicismo, mas esquece aquela coisa de teoria acadêmica, tá? A ideia aqui é pensar nele como um verdadeiro manual prático para a vida. Pois é, essas três palavras aí, elas meio que resumem a vida de muita gente hoje em dia, né? É uma enxurrada de informação o tempo todo, aquela pressão para ter a vida perfeita que a gente vê nas redes sociais. E o pior, a gente está condicionado a reagir na hora. Chegou notificação? Reage. Um comentário? Reage. Qualquer coisinha vira uma crise. Parece até meio doido, né? Tipo, como assim? Mas e se as ferramentas para a gente construir uma mente mais tranquila nesse mundo caótico já existissem? E mais, tivessem sido criadas, há milênios, por gente como imperadores e até ex-escravos. Certo? Antes de mais nada, vamos entender o problema de frente. O que torna a nossa época tão cansativa para a mente? Olha, a combinação desses pontos aí é uma bomba relógio. O excesso de informação, ele simplesmente paralisa a gente. A comparação nas redes sociais faz a gente se sentir para baixo, insuficiente, como se estivéssemos sempre um passo atrás. E essa cultura de reagir na hora a tudo, isso nos treina para sermos impulsivos, sabe? A gente nem para pensar, para ter autocontrole. É exatamente aqui que o estoicismo entra em cena. Mas vamos pensar nele não como uma filosofia velha, cheia de poeira, mas sim como um sistema operacional para nossa mente, um conjunto de ideias práticas para a gente conseguir processar o mundo de um jeito mais claro, mais forte. Só que antes, a gente precisa quebrar uma ideia errada que muita gente tem. Então, ser estoico não é ser um robô, tá? Não é ser frio, sem emoção. Pelo contrário, os estoicos sentiam de tudo: medo, raiva, amor. A grande virada de chave é que eles não eram dominados por essas emoções. A ideia não é engolir o choro ou fingir que não sente nada. É sobre governar as emoções. Não é sobre aguentar tudo calado, passivamente, mas sim agir com consciência. E não é indiferença, é buscar uma estabilidade interna, uma paz que não depende do que está acontecendo lá fora. Tá, mas como é que a gente chega nessa tal estabilidade? Bom, tudo, absolutamente tudo, se resume a um princípio fundamental. Uma ideia central que, se a gente entende de verdade, pode mudar o jogo completamente. É a chamada dicotomia do controle, um conceito do filósofo Epiteto. E o que é isso? É basicamente o princípio de separar o que a gente pode controlar daquilo que a gente não pode. Parece simples, né? Mas é revolucionário. Pensa só, quase todo o nosso sofrimento, nossa ansiedade, nossa frustração vem da mania de querer controlar coisas que simplesmente não estão no nosso controle. E aqui está o pulo do gato. Vamos lá. O que os outros pensam? Fora do nosso controle. O resultado final de um projeto? Também. O que já aconteceu, o passado, já foi. O jeito que outra pessoa vai se comportar? Impossível controlar. Gastar energia com isso é a fórmula perfeita para a ansiedade. Agora, o que está sob nosso controle? Aí a coisa muda. O nosso esforço, as nossas reações, o nosso caráter, a nossa disciplina. É aqui e somente aqui que mora o nosso poder de verdade. E essa frase do imperador Marco Aurélio resume tudo de forma genial. Pensa no contexto. O cara era o homem mais poderoso do mundo, imperador de Roma, e escreveu isso para ele mesmo. No meio de guerras, de pragas, ele entendeu que não podia controlar o império, os eventos, mas podia sim controlar a própria mente. A força de verdade nasce daí, dessa percepção. Ok, muito legal na teoria, mas e na prática? Vamos trazer essa regra de ouro para uma área que, convenhamos, é onde o bicho pega, os nossos relacionamentos. Seja no casamento, com os filhos, com amigos. A gente vive caindo na armadilha de querer mudar a outra pessoa, né? De querer consertar o outro. O estoico sabe que isso é uma batalha perdida, então o foco volta para dentro. Não dá para controlar o humor do parceiro, mas dá para controlar o nosso tom de voz. Não dá para controlar a birra do filho, mas dá para controlar a nossa paciência e o jeito que a gente se comunica. A mudança de foco. É isso. Autoridade. Respeito. Isso não vem de mandar, de impor. Vem da coerência. Pensa bem. Um pai que grita pedindo autocontrole para o filho. Que autoridade ele tem? Um parceiro que exige paciência, mas é super impulsivo. Não funciona. A liderança, no fim das contas, vem pelo exemplo. As nossas ações falam muito mais alto. Certo. Já falamos do mundo lá fora, das relações. Agora vamos mergulhar aqui dentro. Como é que o estoicismo ajuda a construir uma autoestima forte, daquelas que não desaba com qualquer crítica ou vento contrário? O segredo está todo na base, no fundamento.
Uma autoestima frágil, ela se apoia em coisas que a gente não controla. Se vão nos elogiar, se o resultado vai ser bom, se vão aprovar o que a gente faz. É uma casa de cartas, qualquer sopro derruba. Já a autoestima sólida, a estoica, é construída em cima do que só depende da gente. Nosso esforço, nossa disciplina, nosso caráter. Isso é uma fortaleza. E na prática, como se faz isso? É uma mudança de chave no nosso diálogo interno. Primeiro, parar de se medir com a régua dos outros. Cada um tem sua jornada. Segundo, valorizar o esforço, o caminho, não só o troféu no final. A gente tem que celebrar a disciplina, mesmo quando o resultado não é o esperado. Terceiro, e isso é crucial, entender que uma performance ruim não define quem a pessoa é. E por último, normalizar a falha. O erro não é o fim do mundo, é só parte do treinamento. Bom, e tudo isso nos leva à pergunta final. Afinal de contas, para que todo esse esforço? Qual é o objetivo do estoicismo? A resposta, olha, pode ser bem surpreendente, especialmente para nossa cultura que é tão obcecada por uma coisinha específica. O estoicismo não promete felicidade. Ué, como assim? Bom, a felicidade que todo mundo busca geralmente depende de coisas externas, né? E os estoicos já sabiam, quando é assim, ela é passageira. É como uma bolha de sabão, uma hora estoura. O que ele promete é algo diferente. É estabilidade. Uma paz interior que não vira uma montanha russa com cada problema que aparece. Uma tranquilidade que não se quebra com a primeira crítica ou com a primeira dificuldade. Também não promete sucesso. Por quê? Simples, porque o sucesso muitas vezes depende de sorte, do momento certo, de um monte de fatores que, adivinha, estão fora do nosso controle. Mas a grande promessa, a promessa final, é a construção de caráter. E caráter, o caráter é a única coisa que depois que a gente constrói, ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar da gente. É a nossa fortaleza interna que aguenta qualquer tempestade lá fora. E aí fica a reflexão final, né? No mundo como o nosso, tão instável, onde tudo muda o tempo todo, o que tem mais valor? Correr atrás de uma felicidade que pode acabar a qualquer momento ou construir uma estabilidade e um caráter que ficam para sempre? A resposta dos estoicos hoje parece fazer mais sentido do que nunca.